importante congresso. Falando especificamente da questão do acesso ao tratamento, são diversas as entraves que os pacientes enfrentam. Já foram faladas algumas aqui, então, a demora no diagnóstico, a demora na aprovação das pesquisas clínicas, os desafios da radioterapia, e existem algumas outras barreiras. Então, as barreiras financeiras, o tratamento do câncer, ele tem um custo extremamente elevado. Falta de informação, muitas vezes o paciente não sabe quais são as opções de tratamento que ele tem para aquela doença, principalmente se aquele tratamento não tiver incorporado no SUS ou na ANS. Temos barreiras geográficas, então os principais centros de tratamento estão nos grandes centros urbanos e pacientes muitas vezes têm que viajar longos períodos para conseguir chegar nesses centros e ter acesso ao tratamento. E esses são assim as barreiras mais escancaradas, né? Nós recebemos relatos de alguns médicos que nos assustam bastante no sentido, né, de que eles nos contam que são às vezes pressionados pelos gestores dos centros de tratamento a não prescreverem um tratamento de alto custo para o paciente ou prescrever em doses muito menores do que o necessário para não onerar o orçamento do sistema. Nós recebemos relatos de médicos que são descadastrados dos planos de saúde porque prescreveram tratamentos de alto custo, ligações de pacientes desesperados porque o medicamento que eles usam está em falta e não tem previsão de chegada. Então, assim, são diversos os desafios que nós enfrentamos diariamente. O SUS, na teoria, ele é muito interessante. E eu acho que o que é muito interessante desse movimento é que nós não estamos querendo reinventar a roda, né? Então, nós queremos valer o que já foi colocado ali na teoria, né? Mas eu acho que, se nós continuarmos investindo menos de 4% do PIB na saúde pública do Brasil, vai ser muito difícil nós conseguirmos avançar em todos esses pontos. Mas a mensagem que eu queria deixar aqui é que eu estou muito confiante de que todos juntos nós vamos conseguir, de fato, monitorar o sistema, monitorar as ações do governo, para a gente garantir que essas e outras lacunas que nós estamos falando aqui sejam resolvidas. E deixar um convite, nós, da Abrale, temos alguns painéis que nós estamos organizando ao longo desses próximos 2 dias, que vão debater muito essa questão do acesso ao tratamento. Então, é isso. Muito obrigada. Bom dia a todos. Meu nome é Marlene Oliveira, eu sou presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. Em nome do Instituto Lado a Lado, eu quero parabenizar a Merula por conduzir de uma forma tão pessoal e brilhante esse movimento. Eu estou acompanhando esse movimento já há 1 ano, e tenho ido nas reuniões, e para a gente do Instituto Lado a Lado é muito importante, e estamos envolvidos porque nós acreditamos que a única forma da gente mudar o panorama da saúde nesse país é todos juntos. E todos juntos mesmo, envolvendo todos os atores envolvidos nessa história, e que cada um participe. Nós temos que aprender a trabalhar juntos, e isso a Merula nos permitiu. E eu estou muito feliz de fazer parte, Merula, desse movimento. O Instituto Lado a Lado, nós lançamos nesse país a campanha Novembro Azul, que é focada no câncer de próstata. E nós queríamos convidar todos vocês para estar presente amanhã no nosso painel, onde nós vamos discutir a saúde do homem no Brasil. E, como não podia ser diferente, uma mulher está conduzindo essa discussão no país. E, para nós, é muito importante trazer esse tema para dentro do Todos Juntos contra o Câncer. Então, eu só tenho a agradecer, e eu acho que todos juntos pode fazer a diferença. Obrigada. Então, eu queria agradecer a todos, né, agradecer ao Conselho. A gente tem aqui uma parte do nosso Conselho Curador, e é um prazer estar trabalhando em conjunto para acharmos soluções. E, como foi falado, existem muitas experiências exitosas, existem pessoas que nos antecederam, transcendendo na busca de soluções, né, a questão
da saúde já vem há muito tempo, e a questão da oncologia também, e poder dar destaque a essas ações que já acontecem há décadas, e a lutas de pioneiros que nos antecederam em fortalecer e ampliar, é muito gratificante. Queria agradecer cada um de vocês que está aqui com uma história, com uma experiência, para somar conosco, acreditando nesse ideal que juntos a gente pode impactar e transformar o mundo e abrir novos caminhos. Agradecer os nossos parceiros que apoiaram financeiramente, permitindo também que esse debate fosse possível. Agradecer toda a nossa equipe. E a minha mensagem são algumas reflexões que eu gostaria sempre de, gosto de trazer. Quem me conhece pessoalmente sabe da importância que a fé tem na minha vida, e o quanto, no meu diálogo com os pacientes, para os profissionais da saúde, eu tento destacar a importância da fé, a importância de Deus no comando, para que a gente possa alcançar os objetivos. Então, na minha mensagem aqui, eu gostaria de estar trocando com vocês uma reflexão que aconteceu comigo. Há poucas semanas, na preparação aqui do Congresso, eu participei de uma palestra de um filósofo que, entre outras coisas da divindade, refletiu e apresentou uma história de um monge que orava e passava 2, 3 horas por dia orando. E ele falava assim: puxa vida, eu preciso reduzir as minhas orações, porque Deus sabe o que eu quero pedir, eu não preciso ser tão longo no meu discurso e nas minhas preces, já que é o Criador, ele já vai captar tanto a minha gratidão, como também os meus anseios e as minhas demandas. E ele foi conseguindo, aos poucos, reduzir essas preces, e nos apresentou, então, um filósofo, para mim foi muito forte, e muito, assim, teve um significado muito assim, íntimo, que o nosso monge conseguiu restringir as suas orações numa única frase: Deus, eis-me aqui. E se a gente puder, a todo dia, acordar, agradecer pela vida, agradecer pela oportunidade da gente poder transformar, da gente poder ser essa força, levar o nosso próximo acolhimento, e se colocar nessa posição: Deus, eis-me aqui. Vocês imaginem o quanto a gente vai ser capaz de transformar, de contagiar e de irradiar. E nessas reflexões, continuava o filósofo, refletindo o que significava aquele Deus, eis-me aqui. E ele leu vários parágrafos daquilo lá que ele refletiu e escreveu no seu livro, mas, dentre esses parágrafos, eu vou pedir licença para ler um, para a gente refletir o quanto a gente ainda é minúsculo, mesmo tendo feito um trabalho tão incrível, cada um de nós aqui, quando a gente tem uma dimensão da grandeza da espiritualidade, o quanto a gente se torna pequeno. Então, onde estou? Eis-me no universo infinito que a tua inteligência suprema criou. Entre os bilhões e bilhões de galáxias, eis-me na Via Láctea. Contada em seus bilhões de estrelas solares, há um sol que nos sustenta ao viver. E é ele apenas uma quinta grandeza, mas nebulosas estrelas que costumam abrigar também o número assustador de planetas, alguns com seus satélites. Então, veja só a dimensão do mundo onde a gente está inserido, e o quanto a gente, muitas vezes, se achando tão grande, a gente perde a dimensão dessa grandeza cósmica, E aí, para não continuar lendo, porque é bem comprida a reflexão, mas justamente nessa reflexão, do eis-me aqui, na Via Láctea, num país continental como o Brasil, numa cidade como São Paulo maravilhosa, que estamos aqui hoje, nessa oportunidade de trocas de experiências, de colaborações, de cooperações, de dar evidência no trabalho bonito que está sendo feito por cada um de nós, de inspirarmos uns aos outros. Então, me coloco nessa posição, eis-me aqui, contando com cada um de vocês, para que a gente possa, de fato, alcançar
os objetivos desse congresso, os objetivos que a gente idealizou, né, de transformação do nosso país e impactar a vida de todas essas pessoas que, de alguma forma, por alguma razão, são tocadas com provas tão difíceis e desafiadoras como a limitação da saúde e o enfrentamento do câncer. Obrigada por estarem conosco e vamos todos juntos contra o câncer. Queria agradecer a todos os presentes aqui, muito obrigado pela apresentação de todos vocês e dar continuidade ao nosso evento. Queria, antes de tudo, agradecer a presença do deputado Arnaldo Faria de Sá, que está aqui. Muito obrigado pela participação, deputado. E quero convidá-lo a todos também para assistir um vídeo. O doutor Drauzio Varela foi convidado para participar da abertura do Congresso. Por motivo de agenda, não pôde participar, mas ele deixou uma mensagem para todos nós, que é o que a gente vai acompanhar agora. Eu sou um dos oncologistas mais antigos do Brasil. Eu vi nascer a especialidade praticamente. No começo, a oncologia brasileira praticamente não existia, né? Ficava limitada a alguns centros pequenos e que tratavam os doentes, em geral, pelo... Não, deixa eu fazer diferente. Quando eu comecei a fazer oncologia, a oncologia praticamente não existia. Ela ficava limitada a alguns hospitais espalhados pelo país. E as pessoas que tinham câncer em qualquer lugar eram encaminhadas para esses hospitais que tinham limitações muito grandes. Felizmente, a situação mudou bastante no país. Nós temos hoje um atendimento à oncologia que é razoável, mas está longe do ideal ainda. Faltam recursos, especialmente recursos para o SUS, para atender a demanda que cresce tanto. Tá. Eu acho que eu sou um dos oncologistas mais velhos do país. Quando comecei a trabalhar nessa área, a oncologia praticamente não existia. Estava limitada a alguns hospitais situados nas principais capitais brasileiras. E eles não tinham como atender a demanda de gente que vinha do interior, que vinha de todos os cantos do país. Essa situação, felizmente, mudou. Hoje existe uma estrutura de atendimento pelo SUS e, especialmente, pelas operadoras de saúde, de modo que o acesso é razoável. Está longe do ideal ainda, porque nós enfrentamos problemas muito sérios. Primeiro, falta de pessoal adequado, falta de equipamento. Nós temos falta de médicos oncologistas ainda, de enfermagem especializada e, especialmente, a dificuldade de enfrentar medicamentos de altíssimo custo, como são os medicamentos mais modernos usados na oncologia. Nós vemos nascer hoje no Brasil um movimento que eu acho da maior importância, que é esse movimento das associações que defendem os interesses de pacientes portadores de determinadas neoplasias. Isso é um movimento muito forte no exterior, em vários países, e que no Brasil se torna aparente agora. Eu acho que há uma necessidade grande de haver uma união desses movimentos, de modo que nós possamos beneficiar os pacientes portadores de câncer. Quando eu comecei a trabalhar com pacientes com câncer, a oncologia praticamente não existia no Brasil. Nos anos 70, a oncologia se limitava a alguns centros em algumas capitais, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, e os pacientes eram encaminhados do país inteiro para esses locais que não tinham condições de dar um atendimento de acordo com as exigências do país. Está grande demais. Quando eu comecei a atender pacientes com câncer nos anos 70, a oncologia praticamente não existia no Brasil. Ela estava limitada a alguns hospitais em grandes capitais, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife. E os doentes do país inteiro eram encaminhados para esses lugares que não tinham condição de dar um atendimento de acordo com a demanda. Felizmente, essa situação mudou muito
no decorrer desses anos. Hoje, a oncologia brasileira é uma oncologia avançada, médicos preparados, muitos deles que frequentam congressos internacionais, um bando de gente que estudou fora. Nós temos uma enfermagem especializada hoje, ainda infelizmente em pequeno número, mas a gente sente que nós começamos a ter um corpo de profissionais treinados. E especialmente centros de oncologia que se espalham pelo país, ainda em número insuficiente, mas que se espalham pelo país de uma forma um pouco mais abrangente, de modo a dar atendimento médico a populações mais distantes. O que eu acho que falta ainda é uma coordenação mais ampliada entre as entidades dessa área, que envolvem autoridades públicas, que envolvem as associações que cuidam do interesse dos pacientes, a própria indústria que produz os medicamentos. E essa coordenação pode beneficiar muito os pacientes em função do atendimento que eles podem conseguir dessa forma. Eu vejo com muita simpatia o movimento Todos Juntos contra o Câncer, porque ele permite reunir todas as forças disponíveis para lutar por uma melhora da oncologia no país. Muito obrigado, um abraço a todos. Bom, registrar o agradecimento ao Dr. Drauzio Varella por esse vídeo bem-humorado e bastante importante. A gente vai dar...